Notícias que são manchetes. Tiroteio em frente ao hospital deixa 4 mortos em Porto Alegre. Impeachment é uma bomba, diz Joaquim Barbosa. Kid Abelha anuncia fim da banda. Homem é morto com ferimento na cabeça em Santa Maria. A Anatel proíbe limite para internet fixa por tempo indeterminado. Dilma diz ser vítima e fala sobre família. Estão sofrendo muito. Homem morto com pelo menos 12 facadas em Passo Fundo. Jovem morre após ser baleado em frente a uma boate em Pelotas. O tempo em Tupã-Seretã apresenta-se bom com nebulosidade. Agora na rua Tarcílio Tupã-Seretã de Azevedo, temperatura 26 graus. A seguir o panorama geral de notícias. 12 horas, 29 minutos. Uma troca de tiros entre criminosos e a Brigada Militar deixou 4 mortos em frente ao Hospital Cristo Redentor da Zona Norte de Porto Alegre no final da tarde desta sexta-feira. 2 policiais também ficaram feridos na ocorrência. Segundo a polícia, 9 suspeitos estavam em 2 veículos, um i30 prata e um Civic preto. A ocorrência iniciou quando a Brigada Militar suspeitou dos veículos na rua Alberto Barbosa, no bairro Vila Jardim. Na rua Walter Boyer, os criminosos atiraram contra a viatura. Um dos policiais militares ficou ferido e os brigadianos se deslocaram para o Hospital Cristo Redentor. Chegando na instituição, na Avenida Assis Brasil, a viatura encontrou novamente o veículo i30. Houve perseguição e nova troca de tiros que terminou na rua Domingos Rubo, em frente ao hospital. Aqui, próximo, a gente se deparou com o i30 e, da mesma forma, eles atiraram novamente e a gente revidou até neutralizar os indivíduos. Eles estavam armados com fuzil, contou o sargento Alessandro Jakovic, que participou da ação. Os 5 suspeitos que estavam no Civic conseguiram fugir. Já os 4 que estavam no i30 foram mortos. Os brigadianos feridos foram encaminhados ao Cristo Redentor. Um deles já foi liberado. O outro policial segue em atendimento e não corre risco. Em entrevista ao Estúdio Gaúcha, o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar avaliou a conduta dos policiais durante a ação e disse que os brigadianos só reagiram pois foram atacados pelos suspeitos. Concordo que essa região é bem na frente do hospital, que envolve um risco maior, mas dentro da nossa atividade, nós às vezes não temos escolha do ambiente em que se dará o confronto armado. Seria algo inviável de se exigir do policial que ele fosse alvo da agressão e que não reagisse. Ele tem que reagir, ele tem que proteger a sua vida, explicou o tenente-coronel Regis Rocha da Rosa. A rua Domingos Rubo, que ficou bloqueada por mais de 3 horas para atendimento da ocorrência, foi liberada por volta das 21 horas. Os atendimentos para novos pacientes do Hospital Cristo Redentor foram retomados às 21h20, após serem suspensos devido ao tiroteio. As visitas só serão permitidas a partir deste sábado, dia 23, por causa do horário padrão da instituição. A Polícia Civil já iniciou as investigações sobre o caso. De acordo com o delegado Alexandre Vieira, da 9ª Delegacia de Polícia, já se sabe que o i30 envolvido na ocorrência foi roubado nesta quinta-feira, dia 21, no bairro Três Figueiras. A investigação está a cargo da 3ª Delegacia de Homicídios da capital. Uma colisão entre uma caminhonete e um carro na BR-285 em Lagoa Vermelha deixou 3 pessoas mortas na noite desta sexta-feira. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma Ford Courier estava atravessando a rodovia na altura do quilômetro 197 quando foi atingida por um Gol prata. Morreram 2 ocupantes do Gol, identificados como Thaís dos Passos Souza, de 25 anos, e Israel Gonzato de Almeida, de 27 anos. O motorista do Ford Courier, identificado como Nadir Piccoli, de 69 anos, também morreu no local. Outro ocupante do Gol segue internado. Ele foi transferido para Passo Fundo. Os 2 veículos tinham placas de Lagoa Vermelha. Aproveitando a ida ao evento da ONU em Nova York, que celebra o Acordo de Paris, Dilma Rousseff concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira. A presidente foi alvo de protestos em frente à casa do embaixador do Brasil na ONU, Organização das Nações Unidas.
Antônio Patriota, onde conversou com jornalistas durante cerca de 20 minutos. Me julgo uma vítima. Sou injustiçada, afirmou Dilma. Tem que ser me dado o direito de cumprir meu mandato. A presidente se emocionou ao falar da família. Eles estão sofrendo muito. Pela manhã, durante o discurso, fez uma discreta menção à crise brasileira. Após falar sobre a questão climática, a presidente agradeceu aos líderes que manifestaram apoio a ela, mas não usou palavras como golpe ou impeachment. Disse apenas que o povo tem um grande apreço à liberdade e saberá impedir qualquer retrocesso. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, determinou nesta sexta-feira, dia 22, que as operadoras estão proibidas de limitar o acesso à internet banda larga fixa por tempo indeterminado. Na segunda-feira, dia 18, a Anatel já havia decidido, em caráter preventivo, que as prestadoras cumprissem essa orientação por 90 dias. A mudança no prazo ocorre porque o Conselho Diretor da Anatel não tem data para concluir a análise dessa questão. Enquanto isso, as operadoras de internet banda larga seguirão proibidas de reduzir a velocidade, suspender o serviço ou cobrar pelo tráfego excedente nos casos em que os consumidores utilizarem toda a franquia contratada, mesmo que essas ações estejam previstas em contrato. Em comunicado nesta sexta-feira, a Anatel afirmou que considera que mudanças na forma de cobrança, mesmo as previstas na legislação, precisam ser feitas sem ferir os direitos do consumidor. Um homem de 41 anos foi morto com um ferimento na cabeça na tarde desta sexta-feira em Santa Maria. A vítima foi identificada como Luiz Roberto Marques Serpa. O corpo foi encontrado morto em um matagal nos fundos da Associação dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Santa Maria, na estrada Eduardo Duarte, no bairro Diácono João Luiz Possobon. Ele apresentava um ferimento profundo no lado esquerdo da cabeça. Mais cedo, durante a manhã, a companheira dele havia registrado a ocorrência do desaparecimento dele. Conforme os policiais, a suspeita é de que Serpa tinha sido atingido por uma pedrada ainda durante a madrugada. Acredita-se que o homem tenha sido morto na rua e depois arrastado para o matagal, onde o corpo foi encontrado. Segundo o delegado Gabriel Zanella, titular da Delegacia de Homicídios e Desaparecidos de Santa Maria, o tio da vítima relatou que a estrada onde o corpo de Serpa foi encontrado não costumava ser a rota dele, apesar de Serpa estar morando naquele bairro há alguns meses. Ainda segundo o delegado, objetos como pedras ou pedaço de pau foram usados para atingir a vítima. Nos próximos dias, a Polícia Civil deve ouvir familiares e vizinhos de Serpa. Ainda não há suspeitos para o crime. Este foi o 16º assassinato do ano em Santa Maria. Em menos de 24 horas, a cidade registrou 2 homicídios. As fortes chuvas que atingem o centro e o nordeste da Argentina já deixaram 40 mil pessoas afetadas, danos nas infraestruturas e perdas milionárias na agricultura e pecuária. A afirmação é do ministro do Interior, em entrevista ao lado do seu colega da agroindústria e dos governadores de Santa Fé, Chaco, Corrientes e Entre Rios, as principais províncias afetadas por quase 20 dias de chuvas. O ministro admitiu que ainda não há diagnóstico fechado do total do prejuízo com as inundações, mas Buriali revelou que o setor agrário perdeu entre 3,5 e 3,8 milhões de toneladas da safra, principalmente de soja, algo equivalente a $1 bilhão. O sorteio do concurso 1811 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 2,5 milhões para quem acertar as 6 dezenas neste sábado, dia 23. O sorteio ocorre às 20 horas, horário de Brasília, em Umuarama. De acordo com a Caixa Econômica Federal, se um apostador levar o prêmio sozinho e aplicá-lo integralmente na poupança, receberá cerca de 18 mil por mês em rendimentos. Caso prefira, poderá adquirir 6 imóveis no valor de 400 mil cada ou a montar uma frota de 80 carros populares. Os artistas de Tupãs-Bretã, Antônio Oliveira, Antônio Gaiteiro e Grupo Novo Balanço animarão Domingueira neste dia 24 na Sociedade Salgueiro em benefício do tradicionalista Antônio César Popular Tonheco.
A domingueira iniciará às 19 horas e os ingressos antecipados a R$ 10 podem ser adquiridos com Glécio Lima, Dica, Dona Leandra e Dona Mocinha. 12h38. O Kid Abelha anunciou na noite de sexta-feira, dia 22, o fim da banda após mais de 3 décadas de carreira. Formada por Paula Toller, Jorge Israel e Bruno Fortunato, o grupo criou hits como Eu Quero, Fixação, Lágrimas e Chuva, Nada Sei e Na Rua, Na Chuva e Na Fazenda. Formado nos anos de 1980, o Kid Abelha gravou 16 discos. Optamos por um soft end e um final suave, evitando o sensacionalismo, com a convicção de que nossa trajetória vitoriosa sempre se deveu ao entusiasmo e dedicação sempre renovados a cada disco, cada turnê, informou Kid Abelha em sua página no Facebook. A vontade de experimentar outras formas de criar e o desgaste natural de tanto tempo juntos nos levaram a essa decisão, continuou. Os membros da banda já alardeavam o fim da banda, mas ainda não haviam feito um pronunciamento oficial. Com gentileza, procuramos sempre contar a verdade, mas surpreendidos por algumas publicações equivocadas, estamos fazendo este esclarecimento, comenta o grupo na nota publicada na rede social. Foram 3 décadas de sucesso, aventuras, amizade e também de momentos difíceis, altos e baixos dessa carreira desafiadora que escolhemos. Pela nossa filosofia e pelo amor à música, nunca tivemos o dinheiro como norte, e sim como consequência ou não de um trabalho original e bem realizado que se tornou paradigma de pop rock brasileiro. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de procedimento para uma apuração preliminar sobre planilhas apreendidas na Operação Lava Jato que mostram doações feitas pelo Grupo Odebrecht a cerca de 300 políticos com e sem foro privilegiado de diversos partidos. Agora, o material será analisado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, que decidirá se pede ou não a abertura de inquéritos sobre políticos mencionados na lista. Os documentos foram apreendidos na casa do presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Barbosa da Silva Júnior, que foi preso na 23ª fase da Operação Lava Jato, batizada de Acarajé. O principal alvo dessa fase foi o marqueteiro João Santana, que trabalhou para o PT, e a mulher dele e sócia Mônica Moura. Pelo menos 125 alunas foram hospitalizadas nesse sábado depois que supostamente foram envenenadas com um gás na província de Farah, no oeste do Afeganistão, informaram autoridades. O incidente ocorreu no começo da manhã, quando as estudantes, todas adolescentes, estavam em uma escola em Farah, capital da província de mesmo nome, afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde do Afeganistão, Ismail Kawazi. Segundo o porta-voz, as jovens foram hospitalizadas depois que começaram a se sentir mal após terem sido supostamente envenenadas com gás e atualmente seu estado de saúde é bom. O porta-voz do governador da província de Farah, Mohamed Nasser, confirmou o ocorrido e acrescentou que foi aberta uma investigação para determinar como as estudantes puderam ser envenenadas. Os casos de intoxicação em escolas femininas são bastante frequentes no Afeganistão e costumam estar cercados de mistério. Em setembro do ano passado, 348 alunas e várias pessoas foram envenenadas em 4 incidentes diferentes na província de Herat, vizinha da Farah, o que obrigou as autoridades locais a convocarem uma reunião de emergência. Muitos analistas responsabilizam os talibãs pelas intoxicações, pois estes se opõem tradicionalmente à educação de meninas e adolescentes e a proibiram de fato durante seu regime fundamentalista islâmico no país, que durou de 1996 a 2001. Purple Rain é a música mais vendida na loja digital da Apple após a morte de Prince. Kiss também entrou no ranking brasileiro de downloads em 5º lugar, segundo lista disponível na noite desta sexta-feira. O cantor não permitia o uso de suas músicas nos principais serviços de streaming gratuitos, como YouTube e Spotify, mas ele autorizava a venda em lojas digitais.
Prince morreu aos 57 anos. Seu corpo foi encontrado na casa onde morava, no estado norte-americano de Minnesota, nesta quinta-feira. A causa da morte ainda não foi informada. O Equador foi atingido por um novo tremor de magnitude 5,8 graus na escala Richter na noite desta sexta-feira, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. O tremor voltou a acontecer na costa do país, mas agora um pouco mais distante, a cerca de 26 quilômetros da cidade de Muisne, a uma profundidade de 10 quilômetros. No último sábado, um tremor de magnitude 7,8, o pior em quase 7 décadas, deixou 602 mortos, 12.492 feridos e 130 desaparecidos, afirmaram as autoridades de gestão de emergência em um boletim. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, usou seu Twitter para se manifestar sobre a ferramenta impeachment. O ex-ministro falou em 14 mensagens sobre o drama político constitucional, que seria tema de sua palestra em Florianópolis no dia seguinte. Segundo Barbosa, o impeachment é uma bomba, um mecanismo legítimo, mas traumático e que deve ser usado com precisão quase científica. Os que privam da minha intimidade, os que observaram e analisaram meu modo de pensar e de tomar decisões, os que se recusam a abordar o direito constitucional e a ciência política como se fossem uma criação autóctona, sã e provinciana, os que me ouviram em algumas conferências que proferi no Brasil afora nos últimos meses, esses, sim, já sabem o que eu vou dizer em Floripa. O ministro continuou. Impeachment é uma formidável ferramenta contra-majoritária. É inerente ao próprio sistema presidencial de governo. É previsto na nossa Constituição, em uma lei federal e em normas regimentais da Câmara e do Senado, afirmou ele. Mas o que pouco gente sabe, e os que sabem fingem não saber, é o seguinte: impeachment é uma bomba, é um mecanismo legítimo, mas traumático, necessário, mas deve ser usado com precisão quase científica, regenerador em alguns casos, mas em outros pode se revelar destrutivo, convulsivo, provocador de rachas duradouros na sociedade. Tenham em mente, impeachment foi concebido por e para uma sociedade de antanho, em que ainda predominavam as guerras de facções. Foi concebido por pessoas que criavam normas para o presente, mas pensando na sua aplicabilidade no futuro, algumas gerações à frente. Um homem de 29 anos foi morto com pelo menos 12 facadas na madrugada desse sábado na Vila Dona Júlia, em Passo Fundo. A vítima foi identificada como Adriano de Moraes dos Santos, ou Colono, 29 anos, que era morador do bairro Nenê Greff, distante cerca de 1 quilômetro do local do crime. O corpo foi encontrado por volta das 6h30 por populares que saíam para o trabalho, mas a polícia acredita que o crime tenha ocorrido no início da madrugada. Moradores do beco da rua Luiz Lângaro alegam que não ouviram nenhum grito ou qualquer movimentação, pois na madrugada choveu forte e com muitos trovões. Pelos vestígios, a vítima tentou se refugiar na entrada do pátio de uma residência, onde foi brutalmente esfaqueada. Peritos do Instituto Geral de Perícias constataram que a vítima foi ferida com pelo menos 12 facadas, 8 delas no tórax e o restante na região do pescoço e cabeça. Este foi o 14º homicídio registrado neste ano em Passo Fundo. Um jovem de 19 anos foi morto com um tiro na madrugada deste sábado em Pelotas. O crime aconteceu em frente a uma boate na rua Anchieta, no centro, após briga envolvendo 2 grupos de jovens. A vítima, Ian Luiz Castro Garcia, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Brigada Militar, logo após Ian ser atingido, 3 adultos e 2 adolescentes entraram em um Gol branco. O carro foi interceptado pela Brigada Militar na rua Lobo da Costa. Testemunhas reconheceram o grupo. Eles foram detidos e estão na Delegacia de Pronto Atendimento de Pelotas. A arma utilizada no crime foi apreendida. A vítima não tinha antecedentes criminais. É o 23º homicídio registrado este ano em Pelotas. A Delegacia de Homicídios e Desaparecidos vai investigar o caso. E agora a previsão do tempo. Ricardo Henck, tempo bom com nebulosidade, sujeito à instabilidade. Como é que fica o tempo aí para
hoje, para o final de semana em si e para os próximos dias? Boa tarde, ouvintes da Rádio Tupã. Ar mais quente começará a ingressar de norte, o que fará o tempo ficar instável no final de semana. Espera-se ocorrência de instabilidades com condições para pancadas irregulares de chuva. Além disso, poderão ocorrer alguns temporais localizados em alguns momentos, principalmente no domingo, quando os acumulados devem ser elevados na região. A segunda-feira deve ser mais instável. No início da próxima semana, os prognósticos mostram condições para pancadas de chuva com intensidade moderada a forte, além de temporais e condições para rajadas de vento, raios, não se descartando também algum granizo pontual. Terça-feira também deve ser instável na região. No início da próxima semana também ingressará uma massa de ar frio que irá derrubar as temperaturas. A queda da temperatura será bastante significativa. Hoje, os prognósticos mostram temperatura em torno de 8 graus na terça-feira e destaque para a quarta, quinta e sexta-feira com mínimas em torno de 4 a 6 graus na região, inclusive com alguma chance de geada na semana que vem. Mas como ainda estamos distantes deste período, precisamos acompanhar as próximas previsões. Meteorologista Ricardo Henke, direto Atmosfera Meteorologia para a Rádio Tupã. Obrigado, Ricardo Henke, pelas informações do tempo.